Bom, então, iniciando aqui mais uma aula, nós vamos falar agora sobre afastamentos e sobre abrigo para central. Lembrando de novo aqui, o que é uma central? É quando esse meu armazenamento ele é feito para consumo, tá? Independente do tipo ou do tamanho do armazenamento. Se esse meu armazenamento é feito para consumo, de acordo com a NT28, eu tenho uma central de gás. Tá? Essa definição é importante por quê? Porque a gente vai falar hoje de distâncias, de afastamentos, e a tabela a NT28 tem outros afastamentos, outras tabelas, só que as outras tabelas não são para central, então pode causar alguma confusão aí. A gente vê alguma outra tabela de afastamentos de recipientes de GLP, né? E querer aplicar isso aí para uma central, quando na verdade é essa tabela aqui, a tabela A1. Em relação, voltando aqui um pouco às instalações internas de GLP, as tubulações devem ser estanques desobstruídas, estando sujeitas, portanto, a teste de estanqueidade, né? A instalação de gás tem que ser provida de válvula de fechamento manual. Se minha edificação pegar fogo ou por qualquer outro motivo eu precise cortar a alimentação, isso deve ser possível sem que eu tenha que entrar na central de gás. Eu falo aqui de entrar na central de gás, mas eu quero colocar aqui que a gente não pode confundir a central com a figura do abrigo, que nós vamos ver isso daqui a pouco. Aqui embaixo alguns afastamentos das tubulações aparentes, né, em relação a condutores de eletricidade, para-raio e demais tubulações, né, aqui no caso suficiente para ser realizada manutenção nas mesmas, né. Então voltamos aqui para a nossa tabela de afastamentos da central de GLP. E aí a gente vai precisar trabalhar com alguns conceitos que nós trabalhamos nos vídeos anteriores, né? Por quê? Porque na coluna da esquerda aqui, nós podemos ver que essa tabela ela trabalha com a capacidade individual do recipiente. Foquem no individual. Não importa o tamanho total da minha central. Essa tabela aqui, para que eu siga esses afastamentos, eu vou olhar a capacidade do recipiente e não a capacidade total da central. Isso é muito importante, isso causa um pouco de confusão. Na minha primeira linha, eu tenho aquelas centrais, aqueles recipientes de até 0,5 metros cúbicos. Se vocês se lembrarem um pouquinho, nós vamos ver que conceitualmente esses recipientes com até 0,5 metros cúbicos são chamados de recipientes transportáveis, que no nosso caso seriam o P45, o P90 e o P190. O P13 não entra nessa tabela aqui porque a própria norma traz afastamentos específicos para P13, né, que nós vimos lá. Então não entra aqui. Aqui é P45, P90, P190. Se eu tiver recipientes estacionários, é dessa segunda linha para baixo, de acordo com a capacidade desse recipiente. Mas vamos lá. Com relação às divisas das propriedades edificáveis e de edificações, quais são as distâncias? Se meu recipiente é de superfície, são essas. Se meu recipiente é enterrado, são essas, ou aterrado, né? São essas distâncias. Então vejam que a distância de um recipiente transportável para uma edificação ou para uma divisa de propriedade, ela pode ser zero. Tá? Entre recipientes para os transportáveis também é zero. Abertura abaixo da descarga da válvula de segurança, né? Aqueles famosos bueiros, ali ralos, né? Enfim. Aqui 1 metro. É interessante que para o P13 é 1,5, né? É um pouco mais para o P13. Fonte de ignição, essas distâncias para abastecimento local e essa distância para destrocáveis. Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis, em geral é 6 metros. Materiais combustíveis, 3 metros da central. Mas essa tabela, a gente não pode deixar de lado essas notinhas aqui, ó. Por quê? Porque aqui está falando que é zero a distância, 0 metros do recipiente para a divisa da propriedade e para edificações, mas nas notinhas a gente pode ter uma situação diferente. Por exemplo, se a capacidade total
da central com recipiente até 0,5 metros cúbicos, ou ele poderia falar aqui também, se a minha central for de recipientes transportáveis, a capacidade total dela for igual, menor ou igual a 2 metros cúbicos, a distância pode ser aquela, 0. Mas, se eu tiver muitos recipientes de forma que a minha central tenha capacidade total com recipientes transportáveis, né? Tem uma capacidade total maior que 2 metros cúbicos, aí a minha central já não pode mais estar encostada nessa parede. Eu vou ter que ver aqui de acordo com a capacidade da central, eu vou ter distâncias progressivamente maiores, certo? Eu posso sair dessa situação? Posso. Se o meu local não permitir esses afastamentos aqui, então eu posso colocar isso em células separadas por divisórias resistentes ao fogo com TRRF mínimo de 2 horas. E aí, de acordo com a capacidade, se for para cada baia eu tiver até 2 metros cúbicos, aí eu posso deixar esses recipientes encostados na parede da minha edificação ou no muro que delimita a minha propriedade. Ok? Outra nota importante. Outra nota importante que a gente tem que ter aqui também, para recipientes abastecidos no local de até 0,5 metros cúbicos, ou seja, para recipientes transportáveis, a capacidade conjunta total da central é limitada em até 10 metros cúbicos. Se eu quero ter mais que 10 metros cúbicos de capacidade, eu vou ter que optar para os recipientes estacionários. Outra nota importante é essa nota 3. Essas distâncias de afastamento não consideram projeções como telhados, balcões e marquises, ok? Se eu tenho mais de uma central, ou eu quero sair dessa situação da notinha 4 aqui, ó, de ter mais de 2 metros cúbicos, eu vou ter que separar uma central da outra em no mínimo 7,5 metros de distância. Então vamos observar aí as outras notas. A gente não vai ler todas, eu vou deixar para vocês aí lerem depois, tá? Essas situações. Bom, retomando. E com relação a essa parede resistente ao fogo? Se o meu recipiente é instalado ao longo do limite da propriedade, mesmo que sejam recipientes transportáveis, que a norma permite que sejam 0 metros, eu tenho que, essa parede que delimita a minha propriedade tem que ser resistente ao fogo. E ela tem que ter a altura mínima de 1,80 m, ok? O acesso à central deve ser interno à propriedade, né, não aberto à via pública, como nós já falamos no vídeo passado. O muro de delimitação da propriedade pode ser considerado essa parede resistente ao fogo, desde que cumpra os critérios estipulados nessa norma, para que ele seja considerado assim. Além disso, nós temos uma situação que é o seguinte: para que eu posso construir uma parede resistente ao fogo? Eu tenho um ponto de referência aqui, suponhamos uma chama aberta. Lá na tabela fala que chama aberta tem que estar a 6 metros no mínimo do recipiente. Suponhamos que eu não tenho essa distância aqui. Eu construo essa parede e, em vez de considerar agora a linha reta entre os recipientes mais próximos, eu vou considerar esse deslocamento aqui, A mais B, é a minha nova distância. Se A mais B der 6 metros ou mais, está ok, está de acordo com a norma. Qual que é o problema? Sempre que eu construo uma parede resistente ao fogo, seja ela o próprio muro de delimitação da propriedade, eu tenho alguns afastamentos que eu tenho que cumprir. O recipiente tem que estar entre 1 metro a 3 metros de distância dessa parede. E além disso, a parede tem que sobrar 1 metro para cada lado dos recipientes. Isso pode ser um problema, né? Então, a gente vai ver qual que seria a solução, que é essa aqui, ó. A central, não, desculpa, em recipientes instalados em abrigos, a própria parede do abrigo pode ser enquadrada como resistente ao fogo, ficando nesses casos dispensados os acréscimos dimensionais de 1 metro no comprimento e no posicionamento. Ou seja, se eu construo um abrigo, essas distâncias aqui, ó, de 1 metro a 3 metros e essa distância lateral
não precisam ser cumpridas. Essa é a vantagem da construção do abrigo, né? Além do que, olha só, a central que for construída em abrigo ao longo da divisa ou junto à edificação tem que ter uma projeção vertical com altura mínima de 50 centímetros, que é essa aqui, ó, em concreto armado, ok? E já falando em abrigo, então a gente viu que é uma vantagem o abrigo, o próprio aparelho do abrigo é considerado resistente ao fogo, claro que se ela cumprir os outros requisitos, né? Mas ela tem a vantagem de eu poder colocar o recipiente encostadinho na parede aqui, ó, que se não for dentro do abrigo eu não posso. O que o texto da norma fala a respeito de abrigo de central? Ela fala o seguinte, vamos prestar atenção nos termos. Para recipientes transportáveis, ou seja, para os estacionários não pode, né? Mas para os recipientes transportáveis pode, não é deve, pode ser construído abrigo de material não inflamável com ou sem coberturas e portas. Então, a construção do abrigo não é uma exigência, tá? A não ser no caso do P13, que a norma fala o seguinte, o P13 tem que ser instalado em local externo, ventilado, protegido de intempéries. Esses recipientes transportáveis ou estacionários não precisam disso, né? Por recipiente transportável pode ser construído um abrigo. Ele pode ter cobertura ou não, esse abrigo. Se ele tiver porta, ele pode ter porta ou não também. Se ele tiver porta, eu tenho que só prestar atenção para a ventilação. Não pode ser uma porta vedada à ventilação. A ventilação dela tem que ser no mínimo 10% da área da planta baixa. E além do que, eu tenho que ter ventilações naturais, aberturas inferiores, né, uma de cada lado, com 0,03 metros quadrados cada. A norma não fala nada dessa abertura superior que tem na figura aqui. Então tem que ter ventilação na porta e tem que ter ventilação nas laterais. O texto da norma aqui da figura também está errado. Não é compatível com o texto do próprio corpo da norma. Ok? Então, o abrigo ele é uma opção na maioria dos casos. Vai ter casos que eu vou precisar do abrigo, vou precisar da cobertura, como é o caso da central que é instalada junto a um muro onde eu tenha cerca elétrica. Nesse caso aqui, os afastadores, isoladores, né, eles têm que estar afastados a 50 centímetros um do outro, a até 3 metros de um lado e 3 metros do outro da central. Além do que, eu tenho que ter essa cobertura com material incombustível e com rugosidade, né? Essa cobertura tem que estar no mínimo a 1 metro de distância da cerca. Essa projeção aqui é aquela que fala na norma, de 50 centímetros acima da cobertura, né, quando instalada junto à edificação. E ela pode ter portão metálico, desde que, nesse caso aqui que ela está abaixo da cerca elétrica, desde que esse portão metálico esteja recuado 30 centímetros abaixo da cobertura e das laterais da cobertura. Então essa aqui é uma exigência de cobertura, né? Já que a gente está falando nisso, e com relação a cercas elétricas, eu posso construir, redes elétricas, eu posso construir minha central num local próximo à rede elétrica? A resposta inicial é não, eu tenho afastamentos. Dependendo da tensão da minha rede, tá aqui, ó, menor ou igual a 0,6, entre 0,6 e 23, ou maior que 23, eu tenho uma distância mínima a ser respeitada em relação da rede para a minha central. Se a minha central está próximo de uma rede de até 0,6 kV, eu posso ignorar essa distância se eu construo um abrigo coberto, ok? Então, para a rede de até 0,6, a construção do abrigo me exime de cumprir essa distância aqui. Bom, com relação à distância e abrigo, eu espero que tenha ficado claro, né? Nós vamos ainda falar um pouco em outros vídeos sobre nicho, sobre central em laje ou cobertura também, ok? Mas no geral nós já vimos bastante coisa e coisa suficiente em relação à central de GLP. Qualquer dúvida, estou à disposição.